quem é joio e quem é trigo. Descubra o segredo da parábola de Jesus sobre o reino dos céus. A parábola do joio e do trigo, texto bíblico, Mateus 13, 24, 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Explicação e detalhes. O semear da boa semente. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. O homem que semeia a boa semente representa Jesus, que planta a palavra de Deus, os filhos do reino, no mundo. A semeadura do joio pelo inimigo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo que semeia o joio representa Satanás, que planta falsos crentes, os filhos do maligno, entre os verdadeiros crentes. O crescimento do trigo e do joio. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O joio cresce junto com o trigo, simbolizando a coexistência de crentes verdadeiros e falsos na comunidade cristã até o tempo do julgamento final. A preocupação dos servos. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Os servos representam os anjos, que percebem a presença do mal no mundo e questionam a situação. A resposta do pai de família: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Jesus responde que a remoção do joio prematuramente poderia prejudicar o trigo, indicando que o julgamento final deve ser reservado para o tempo determinado por Deus, o tempo da ceifa. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A ceifa representa o fim dos tempos, quando os anjos separarão os justos dos ímpios. O joio será queimado, representando a condenação dos ímpios, enquanto o trigo será ajuntado no celeiro, representando a salvação dos justos. Contexto e aplicação. Contexto histórico. Jesus contou esta parábola para explicar a presença do mal no mundo e para ensinar sobre o julgamento final. Ele usou a metáfora da agricultura, familiar aos ouvintes, para transmitir verdades espirituais profundas. Aplicação espiritual. A parábola ensina sobre paciência e discernimento na vida cristã. Ela lembra aos crentes que o julgamento pertence a Deus e que devem focar em viver suas vidas de acordo com os ensinamentos de Cristo. Significado teológico. A parábola ressalta a certeza do julgamento final e a separação entre os justos e os ímpios. Ela também enfatiza a soberania de Deus em lidar com o mal no mundo no tempo apropriado. Usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Joio ou trigo? Verdades e falsidades na fé cristã à luz da Bíblia. Análise dos textos à luz da Bíblia. Vamos analisar cada um dos textos apresentados, verificando se eles estão alinhados, trigo ou não, joio, com os ensinamentos bíblicos. 1. Joio ou trigo? Falou.
Usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Análise. Base bíblica. Jesus ensinou que seu nome tem poder sobre os demônios. Em Marcos 16:17, Jesus disse: "E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios." No entanto, a eficácia do nome de Jesus não depende da revolta humana, mas da autoridade que Jesus conferiu aos seus seguidores e da fé nele. Conclusão. Joio. A afirmação de que o nome de Jesus por si só não funcionou contraria o ensinamento bíblico sobre a autoridade do nome de Jesus. Existem demônios, Exus, legiões, que são territoriais. Eles moram no guarda-roupa, debaixo da cama, nas panelas, nas paredes, na caixa d'água da casa de uma pessoa. Quem sabia? O que as pessoas dizem? Que agosto é o mês do quê? Do quê? Desgosto. Por quê? Porque o aniversário do diabo é no mês de agosto. Porque o aniversário do diabo é no mês de agosto. 2. Joio ou trigo falou: existem demônios, Exus, legiões, que são territoriais, mas eles moram no guarda-roupa, debaixo da cama, nas panelas, nas paredes, na caixa d'água, na casa de uma pessoa. O que as pessoas dizem? Que agosto é o mês do quê? Do quê? Desgosto. Por quê? Porque o aniversário do diabo é no mês de agosto. E análise. Base bíblica. A Bíblia menciona que há demônios que podem ter influência territorial. Daniel 10:13, Efésios 6:12. No entanto, a ideia de que demônios moram em objetos físicos como guarda-roupas, camas, panelas, etc., não tem base bíblica clara. Além disso, a Bíblia não menciona nada sobre o aniversário do diabo ou o mês de agosto ser um mês de desgosto. Conclusão. Joio. A crença em demônios habitando em objetos físicos e a referência ao aniversário do diabo são superstições sem fundamento bíblico. Não águas. E eu provo. Eu citei aqui agora há pouco, quando os demônios entraram nos porcos, para onde eles correram? Porque eles habitam nas águas. Por que o corpo humano pode ficar possesso? 70% do corpo humano é feito de... E o cérebro? 77%. Por isso que demônios incorporam, porque eles habitam em águas. Deus modificou eles, modificou as moléculas deles. E se eu criasse um ser diferente de tudo? E aí Deus usou os anjos e usou os animais para fazer a criatura que ele queria. Deus pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais e a terra dos animais e juntou tudo. Resultado, nasceu você. 3. Joio ou trigo falou: demônios amam águas. E eu provo. Eu citei aqui agora há pouco, quando os demônios entraram nos porcos, para onde eles correram? Porque eles habitam nas águas. Por que o corpo humano pode ficar possesso? 70% do corpo humano é feito de... E o cérebro? 77%. Por isso que demônios incorporam. Porque eles habitam em águas. Deus modificou eles, modificou a molécula deles. Análise. Base bíblica. O episódio dos demônios entrando nos porcos, Mateus 8, 31, 32, mostra que os porcos se jogaram no mar, mas isso não implica que demônios habitam nas águas. A Bíblia não apoia a ideia de que a composição de água no corpo humano facilita a possessão demoníaca. A Bíblia descreve os demônios como seres espirituais caídos, não como seres com moléculas modificadas. Conclusão. Joio. A explicação dada é uma interpretação pessoal sem base nas Escrituras. Aquele que não fala, bosteja. Didi mais cedo. Confira o que ele disse para enganar os seguidores da Universal. Recebeu a sua oferta, vai providenciar o retorno para você
Porque ele não vai ficar devendo nada para você, ou vai? Você acha que Deus fica devendo alguma coisa para a gente? É até engraçado, não é? Deus ficar devendo alguma coisa. Porque quando você dá para Deus, você não está dando para mim. A oferta que você colocou aqui não é para mim. Ou é para mim? Não é para mim. Se eu pegar essa oferta, eu serei ladrão. Essa oferta você deu para Deus, para pagar as contas da obra dele, televisão, rádio, etc, aluguéis, etc. Amém? Então você deu para Deus. E Ele tem a obrigação de abençoar você. Não é favor, não. Obrigação. Você já ouviu falar isso? Na igreja, nas igrejas aí fora? Normalmente a pessoa fala assim: ó Deus, pela misericórdia, Senhor. Isso é para quem não tem fé em Deus. Quem tem fé em Deus, ó Deus, está aqui, ó. O Senhor me pediu, está aqui, toma. Agora eu quero resposta. 4. Joio ou trigo. Falou. Confira o que ele disse para enganar os seguidores da Universal. Recebeu a sua oferta, vai providenciar o retorno para você, porque ele não vai ficar vendendo nada para você? Ou vai? Você acha que Deus está devendo alguma coisa para nós? É tão engraçado, não é? Deus está devendo alguma coisa. E quando você dá para Deus, você não está dando para mim. A oferta que você colocou aqui não é para mim. Ou é para mim, não é para mim. Se eu pegar essa oferta, eu seria ladrão. Essa oferta você deu para Deus, para pagar as contas da obra dele, televisão, rádio, etc, aluguéis, etc. Amém? Então você deu para Deus. E ele tem a obrigação de abençoar você. Não é favor, não. Obrigação. Você já ouviu falar isso? Na igreja? Nas igrejas ainda? Normalmente a pessoa fala assim: ó Deus, pela misericórdia, Senhor. Isso é para quem não tem fé em Deus. Ei, ó Deus, está aqui. Ó, você me pediu, está aqui, toma. Agora eu quero a resposta. É isso mesmo. Deus tem uma dívida conosco. Deus tem obrigação de nos abençoar. Análise. Base bíblica. A Bíblia ensina que Deus é soberano e não está em dívida com ninguém. A salvação e as bênçãos de Deus são por graça e misericórdia, não por obrigação. Efésios 2, 8, 9. Deus abençoa conforme a sua vontade e propósito, e as ofertas devem ser dadas com um coração grato, não com a expectativa de obrigar Deus a retribuir. 2 Coríntios 9, 7. Conclusão. Joio. A ideia de que Deus tem obrigação de abençoar devido às ofertas feitas é contrária ao ensino bíblico sobre a graça e a soberania de Deus. Esses são 4 exemplos de joio, filhos do maligno, ensinando o contrário do que Jesus ensinou.